Hoje a gente vai desvendar um reino que é praticamente invisível, mas que opera bem debaixo dos nossos pés. É um reino de organismos que são ao mesmo tempo criadores e destruidores, sabe? E eles moldam o nosso mundo de um jeito que a gente nem imagina. Para começar, vamos pensar num pequeno enigma. O que será que uma fatia de pão, um copo de cerveja e um veneno daqueles bem mortais têm em comum? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a resposta é bem surpreendente. E a resposta é fungos. Isso mesmo. Do fungo microscópico, a levedura, que faz o pão crescer e fermenta a cerveja, até o famoso e tóxico cogumelo Amanita muscaria. Sim, os dois pertencem ao mesmíssimo reino biológico. É uma família de extremos. E essa dualidade não para por aí, não. O mesmo grupo de organismos que cria aquele bolor que estraga a laranja na fruteira é simplesmente essencial para a gente ter as texturas e os sabores únicos de queijos finos como o Roquefort e o Gorgonzola. É um paradoxo, né? Então, como é que a gente vai explorar esse universo? Primeiro, vamos mergulhar nesse tal de reino oculto. Depois, a gente vai entender por que eles não são nem plantas nem animais. Aí vamos descobrir o papel deles como a grande rede da natureza, ver como eles são nossos aliados e também inimigos, e por fim, um alerta muito sério que pode salvar vidas. Bom, esse reino é antigo, um dos mais antigos do planeta, na verdade. Os fungos estão literalmente em toda parte, sobrevivendo há milênios nos desertos mais secos e até mesmo lá, nas paisagens congeladas da Antártida. Por séculos, eles foram classificados de forma errada como plantas. Mas olha só, em 1969, a ciência finalmente corrigiu esse erro e deu a eles um lugar de destaque, o reino fungi. Isso porque eles tinham características que simplesmente não se encaixavam em nenhum outro lugar. Certo. Se não são plantas e nem animais, o que eles são, afinal? A resposta para isso está na biologia deles, bem na sua essência. Pensa só, as plantas produzem a própria comida. Os animais, como nós, ingerem a comida. Agora, os fungos, eles fazem algo totalmente diferente. Eles soltam enzimas, digerem a matéria orgânica do lado de fora e só depois absorvem os nutrientes. E tem mais, as paredes das células deles são feitas de quitina. É a mesma substância que forma a casca de insetos e crustáceos. E aqui vem talvez a maior surpresa de todas, algo que desafia a nossa intuição. A análise de DNA mostrou que, geneticamente, os fungos são mais próximos dos animais do que das plantas. É isso mesmo, de certa forma eles são mais parentes nossos do que de uma árvore. Incrível, né? Olhando mais de perto a célula de um fungo, a gente encontra duas coisas-chave. Primeiro, a parede de quitina, que já falamos, e segundo, uma substância na membrana chamada ergosterol. E aqui está o pulo do gato. As células humanas não têm ergosterol. Por isso, ele é o alvo perfeito para os remédios antifúngicos, que conseguem atacar o fungo sem prejudicar a gente. A maior parte de um fungo vive escondida. O que a gente vê, o cogumelo, é só a pontinha do iceberg, sabe? É a estrutura reprodutiva. O corpo de verdade do organismo é o micélio, uma rede imensa de filamentos que se espalha pelo solo ou por onde ele estiver crescendo. Pensa assim, o cogumelo é a maçã e o micélio é a macieira inteira. E essa rede de micélio não é só o corpo do fungo, não. Ela é a base de ecossistemas inteiros. É como se fosse a internet da natureza. Olha, se não fossem os fungos, o planeta estaria soterrado em matéria orgânica morta. Eles são os principais faxineiros da natureza, especialmente quando se trata de decompor materiais bem resistentes, como madeira e folhas secas. O processo todo é fascinante. O micélio libera enzimas superpotentes que quebram moléculas complexas, devolvendo nutrientes vitais tipo carbono e nitrogênio para o solo. E aí as plantas podem usar tudo de novo. É a reciclagem da natureza na sua forma mais pura e eficiente. Mas eles não só reciclam, eles também formam parcerias. Mais de 90% das plantas dependem de fungos em suas raízes. Os fungos fornecem água e minerais que a planta não conseguiria pegar sozinha e, em troca, a planta dá a eles açúcares. É uma troca justa e vital que sustenta florestas e lavouras no mundo todo. A relação dos fungos com a humanidade é tão complexa quanto a biologia deles. Eles são, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição para a gente. De um lado, a fermentação nos dá coisas deliciosas como pão, queijo, vinho e cerveja. Do outro, fungos parasitas, como a ferrugem do café, podem acabar com plantações inteiras, causando prejuízos econômicos e sociais gigantescos. Na medicina, o impacto é monumental. A descoberta da penicilina, a partir do mofo Penicillium, revolucionou o tratamento de infecções bacterianas.
E foi outro fungo que nos deu a ciclosporina, um remédio que impede a rejeição de órgãos e que tornou os transplantes uma realidade, salvando inúmeras vidas. Agora, a gente precisa mudar um pouco o tom para falar de um assunto extremamente sério. A beleza e a variedade dos cogumelos podem esconder um perigo real e, muitas vezes, fatal. É isso, não existe margem para erro quando o assunto é cogumelo silvestre. A semelhança entre as espécies que a gente pode comer e as que são venenosas é tão grande que pode enganar até os mais experientes. Por isso, a regra de ouro aqui é muito clara e inegociável. Nunca, em hipótese alguma, coma um cogumelo silvestre sem identificação 100% segura de um especialista. Na dúvida, simplesmente não consuma. Não vale a pena arriscar. E este quadro mostra só alguns exemplos, tá? O Amanita phalloides, conhecido como chapéu da morte, tem amatoxinas que destroem o fígado e os rins. Ele é responsável pela maioria das mortes por envenenamento por cogumelos no mundo. E os parentes dele, como o anjo destruidor, são igualmente letais. No fim das contas, os fungos mostram pra gente o delicado equilíbrio da natureza. Eles reciclam a morte para gerar vida, eles curam e matam, alimentam e envenenam. Eles são um lembrete poderoso de que bem debaixo dos nossos pés existe um mundo de segredos, de poder e de mistérios que a gente mal começou a entender.